Capítulo 42. Se o juízo de Elizabeth fosse formado a partir de sua própria família, ela não teria formado uma opinião favorável sobre a felicidade conjugal ou o conforto doméstico. Seu pai, cativado pela juventude e pela beleza, e por aquela aparência de bom humor que a juventude e a beleza geralmente dão, tinha se casado com uma mulher cuja fraca compreensão e mente nada liberal colocou um termo, logo no começo do casamento, a toda a afeição real que sentia por ela. O respeito, a estima e a confiança se esvaíram para sempre, e todas as opiniões dele sobre a felicidade no lar seriam reviradas. Mas o Sr. Bennet não tinha o temperamento de buscar conforto, pelo desapontamento que sua própria imprudência tinha causado. Em nenhum desses prazeres que muito comumente consolam os desafortunados pela fantasia ou pelo vício. Era apaixonado pelo campo e pelos livros, e desses gostos se erguia as suas principais diversões. Por outro lado, devia muito pouco à esposa, do que a ignorância e os desatinos tinham contribuído para o seu deleite. Esse não era o tipo de felicidade que um homem, em geral, desejava dever à esposa. Mas onde outras forças de entretenimento estão em falta, o verdadeiro filósofo extrai as que lhe são dadas. Elizabeth, porém, nunca fora cega à impropriedade do comportamento do pai como marido. Sempre o vira com pesar, mas respeitando suas habilidades e grata pelo tratamento afetuoso que recebia, tentava se esquecer do que não conseguia passar despercebido e banir de seus pensamentos aquela contínua quebra de obrigação conjugal e decoro que, ao expor a esposa ao desprezo de suas próprias filhas, era tão altamente repreensível. Mas nunca sentira tão forte como agora as desvantagens que deveriam afetar os filhos de um casamento tão inapropriado, nem mesmo nunca esteve tão ciente dos males causados por uma direção equivocada de talentos. Talentos que, se corretamente usados, poderiam ao menos preservar a respeitabilidade das filhas, mesmo se incapazes de expandir a mente da esposa. Se Elizabeth se alegrou com a partida de Wickham, ela encontrou pouca causa de satisfação pela perda do regimento. Suas festas fora de casa eram menos variadas do que antes, e, em casa, ela tinha uma mãe e uma irmã cujas constantes frustrações, com o tédio de tudo ao redor delas, lançava a verdadeira sombra sobre o círculo familiar. E, embora Kitty pudesse, com o tempo, recuperar seu grau de senso natural, já que os perturbadores de seu cérebro foram removidos, sua outra irmã, cujo temperamento maior mal poderia ser esperado, estava provavelmente sendo incentivada em todas as suas folias e na certeza de uma situação de duplo perigo, como num balneário e um acampamento. Sobre o todo, portanto, descobria o que era às vezes descoberto antes, que um evento pelo qual esperava com um impaciente desejo não trouxe. Ao ocorrer toda a satisfação que ela se prometera. Desse modo, era necessário nominar outro período qualquer para o começo da verdadeira felicidade. Algum outro ponto no qual seus desejos e esperanças poderiam ser fixados e, novamente, ao apreciar o prazer da antecipação, consolar a si mesma no presente e preparar-se para outro desapontamento. Sua viagem aos lagos era agora o objeto dos pensamentos mais felizes. Era seu melhor consolo para todas as desconfortáveis horas que o descontentamento de sua mãe e de Kitty tornava inevitável. E se pudesse ter incluído Jane ao plano, cada parte dele teria sido perfeito. Mas é afortunado, pensou ela, que eu tenha algo a desejar. Se todo o arranjo estivesse completo, meu desapontamento seria certo. Mas aqui, ao carregar comigo uma fonte interminável de lamentos na ausência de minha irmã,
posso razoavelmente esperar ter todas as minhas expectativas de prazer cumpridas. Um plano no qual cada parte promete prazer nunca pode ser bem-sucedido, e o desapontamento geral é apenas precavido pela defesa de alguma pequena irritação peculiar. Quando Lídia partiu, ela prometeu escrever com muita frequência e muito detalhadamente para sua mãe e para Kitty. Mas suas cartas eram sempre muito esperadas e sempre muito curtas. Aquelas para sua mãe continham pouco mais do que eles tinham acabado de voltar da biblioteca, onde este e aqueles oficiais a levaram, e onde tinha visto ornamentos tão belos que a enlouqueciam, que tinha um novo vestido ou uma nova sombrinha, que teria descrito mais completamente, mas que foi obrigada a omitir numa pressa violenta, pois Miss Forster a chamara e estavam indo para o acampamento, e da correspondência para sua irmã havia ainda menos a saber, pois suas cartas para Kitty, embora longas, eram repletas de linhas de baixo calão para se tornarem públicas. Depois da primeira quinzena ou 3 semanas de sua ausência, o vigor, o bom humor, a alegria começaram a reaparecer em Longbourn. Tudo tinha um aspecto mais feliz. As famílias que estavam na cidade para o inverno voltaram, e a beleza e as ocupações do verão se ergueram. Miss Bennet foi devolvida à habitual serenidade lamentosa, e em meados de junho, Kitty estava tão recuperada a ponto de entrar em Meryton sem chorar. Um evento de promessa tão feliz que levou Elizabeth a esperar que, no próximo Natal, ela pudesse estar totalmente racional, de modo a não mencionar mais de um oficial por dia, a menos que, por algum cruel e malicioso arranjo do gabinete de guerra, outro regimento se aquartelasse em Meryton. A hora marcada para o começo de sua viagem ao norte estava se aproximando rapidamente, e apenas faltava uma quinzena para a data, quando chegou uma carta de Miss Gardiner, que, de uma vez só, atrasou seu início e encurtou sua duração. Miss Gardiner estaria impedido pelos negócios de partir até uma quinzena depois, em junho, e deveria estar em Londres novamente em um mês. E como isso deixava pouco tempo para irem tão longe e ver muito do que se havia proposto, ou pelo menos ver com a liberdade e o conforto que desejavam, eram obrigados a desistir dos lagos e substituí-los por uma viagem mais curta, e, de acordo com o plano atual, não ir mais longe do que Derbyshire. Naquele condado havia muito a ver para ocupar a parte principal das 3 semanas, e para Miss Gardiner havia uma forte e peculiar atração. A cidade onde anteriormente passara alguns anos de sua vida e onde agora deveriam passar alguns dias, era provavelmente um grande objeto de sua curiosidade, como todas as celebridades beleza de Matlock, Cresford, Deverlode ou Pirk. Elizabeth ficou excessivamente desapontada. Colocara seu coração no desejo de ver os lagos, e ainda pensava que teria tempo bastante. Mas era próprio dela ficar satisfeita, e certamente seu temperamento ficar feliz, e tudo ficou certo outra vez. Com a nomeação de Derbyshire havia muitas ideias relacionadas. Era impossível para ela identificar a palavra sem pensar em Pemberley e em seu proprietário. Mas certamente, disse ela, posso entrar em seu condado sem impunidade e roubar alguns de seus objetos petrificados, sem que ele perceba minha presença. O período de expectativa agora era dobrado. 4 semanas deveriam se passar antes da chegada de seu tio e de sua tia. Mas elas transcorreram, e Miss Gardiner, com seus 4 filhos, por fim apareceram em Longbourn. As crianças, 2 garotas de 6 e de 8 anos, e 2 garotos mais jovens, foram deixados sob o cuidado particular de sua prima Jenny, que era a favorita de todos e cujo rígido senso de doçura e de temperamento a adaptava com exatidão a cuidar deles em todos os sentidos, ensiná-los, brincar com eles e amá-los. Os Gardiner ficaram apenas uma noite em Longbourn e partiram na manhã seguinte com Elizabeth em busca de novidade e diversão. Um prazer era certo.
o da combinação das companhias, uma combinação que compreendia vigor e temperamento para suportar as inconveniências, alegria para aumentar cada prazer e afeição e inteligência que poderia se distribuir entre eles caso houvesse desapontamento durante a viagem. Não é objeto deste trabalho fornecer uma descrição de Derbyshire, nem de algum dos notáveis lugares através dos quais sua rota por lá levava: Oxford, Burnley, Wakefield, Kenilworth, Birmingham, etc. São suficientemente conhecidos. Uma pequena parte de Derbyshire é de interesse, no entanto, para a pequena cidade de Lamberton, o cenário da antiga residência de Miss Gardiner, e onde ela ultimamente soubera que alguns de seus conhecidos permaneciam, inclinaram seus passos, depois de terem visto as principais maravilhas do campo. E Elizabeth descobriu, por sua tia, que Pemberley situava-se a 5 milhas de Lamberton. Não estava em sua rota principal, nem mais 1 ou 2 milhas fora dela. Ao conversar sobre o projeto, na noite anterior, Miss Gardiner expressou vontade de ver o lugar mais uma vez. Miss Gardiner declarou seu consentimento e a aprovação de Elizabeth foi pedida. Minha querida, não gostaria de ver um lugar do qual tanto ouviu falar? Disse sua tia. Um lugar também ao qual tantos de seus conhecidos estão vinculados? Wickham passou toda a sua juventude lá, você bem sabe. Elizabeth estava incomodada. Ela sentia que não tinha nenhuma relação com Pemberley e foi obrigada a assumir uma falta de vontade em vê-la. Deveria reconhecer que estava cansada de ver grandes casas. Depois de passar por tantas, ela realmente não tinha prazer em finos tapetes ou cortinas de cetim. Senhorita Gardiner abusou de sua estupidez. Se fosse apenas uma casa ricamente mobiliada, disse ela, também não me importaria. Mas os arredores são maravilhosos. Eles têm um dos mais belos buquês do país. Elizabeth não disse mais nada, mas sua mente não poderia aquecer. A possibilidade de encontrar Miss Darcy, enquanto observava o lugar, instantaneamente lhe ocorreu. Seria terrível. Corou com a própria ideia e pensou que seria melhor falar francamente com sua tia do que correr tal risco. Mas havia objeções contra isso, e ela finalmente decidiu que seria seu último recurso, se suas perguntas particulares sobre a ausência da família fossem respondidas desfavoravelmente. Consequentemente, quando foi se deitar, à noite, perguntou à criada se Pemberley não era um belo lugar, qual era o nome de seu proprietário, e sem suspeitas se a família iria passar o verão ali. Uma resposta negativa das mais bem-vindas seguiu-a à última questão, e suas preocupações estando eliminadas, estava livre para sentir muita curiosidade em ver a casa. E quando o assunto foi reavivado na manhã seguinte, e novamente se pediu sua opinião, pôde responder prontamente, com um ar apropriado de indiferença, que ela não tinha nenhum desprazer quanto ao plano. Para Pemberley, portanto, eles deveriam seguir. Fim do capítulo 42.